foi assassinada uma parlamentar do PT e foi assassinada horas depois de uma sessão da Câmara em que ela debateu ali com bolsonaristas. E foi assassinada brutalmente, com 10 facadas. Não são aquelas facadas lá do Bolsonaro que ninguém viu sangue, não. Essa matou, de fato. Estou falando aqui da vereadora de Formigueiro, do Rio Grande do Sul, Elisane Rodrigues. Vou mostrar aqui a foto dela para você ver. Elisane Rodrigues de Formigueiro. Ela era a única vereadora mulher da cidade e ela atuava na causa quilombola. Causa quilombola que o agro e o bolsonarismo odeia. Eles querem acabar com as comunidades quilombolas para plantar ali arroz, no caso lá do Rio Grande do Sul, que se planta muito arroz, mas é para plantar soja, trigo, o que quer que seja. Querem fazer plantações e tomar a terra dos quilombolas, assim como em outros lugares do país querem tomar dos indígenas. E aí, eles odeiam quem trabalha nessas causas. Assim como no norte do Brasil, principalmente na região da Amazônia, ocorrem muitos assassinatos de ativistas da causa indígena ou da causa ambiental, mas principalmente da causa indígena. No sul do país, você vê agora que acontece assassinato de quem trabalha pela causa quilombola. A vereadora foi encontrada ontem de manhã com 10 facadas ao lado do carro dela. Ela saiu da sessão na Câmara de Vereadores, foi para casa e ao lado do carro ali, numa estrada que era no caminho, ela foi encontrada esfaqueada. Então não se sabe ainda se ela foi esfaqueada logo depois da sessão ou se ela foi esfaqueada de manhã. O fato é que, pela apuração inicial, ninguém a viu à noite em lugar nenhum. Então tudo indica que quando ela foi encontrada de manhã, porque já estava ali há muitas horas. Não vazou ainda muita coisa da investigação e a polícia também não prendeu nenhum suspeito. Você vê aí, quando é crime contra petista, a polícia, a exemplo do que aconteceu também ali no Rio Grande do Sul, em Foz do Iguaçu, com o Marcelo Arruda, vamos lembrar, petista, que foi assassinado na própria festa de aniversário ali por um bolsonarista fanático. A polícia, na época, fez o quê? Queria prender os convidados da festa dele, que neutralizaram ali o bandido, depois do próprio Marcelo Arruda dar um tiro no bandido. E depois a justiça fez de tudo para soltar o bandido o quanto antes. É isso que é a justiça brasileira. Se pega um delegado, no caso era uma delegada bolsonarista e uma promotora bolsonarista, a promotora falou na entrevista, logo depois da morte de um petista, em criminalizar os familiares da vítima e não em vitimizar o cara que invadiu a festa para dar tiros no aniversariante. Veja como é. Assim como quando eu tenho um processo, eu já sei que o processo está condicionado. Se o juiz for bolsonarista, não interessa a causa, não interessa o mérito da causa. Eu vou perder. Isso aconteceu comigo com perseguição, que cheguei até mandado de prisão contra mim em determinada época, porque eu tinha um juiz bolsonarista ali. Enfim, era perseguição mesmo. Aí agora, no caso, não sabemos aí qual é a índole do delegado ou delegada do caso, nem dos promotores. Mas, até o momento aí, mais de 24 horas, e ninguém foi preso. Então você vê que a justiça está, por enquanto, lenta, mas pode ser também pelo fato de que ela foi encontrada numa estrada, ali não tem câmeras, então tem que se investigar também para saber quem foi que fez. O fato é que, geralmente, quem comete violência desse tipo é bolsonarista. E olha, é muito difícil que não seja, porque a deputada, ela brigou tanto com bolsonaristas que ela foi homenageada. Ela recebeu o prêmio, em março, Prêmio Mulher de Luta 2025. Com 35 agraciadas, homenageadas, cerimônia reconhece o empoderamento feminino. E aqui na lista das homenageadas, então, tá aqui várias aqui homenageadas, tá aqui, ó, Elisane Rodrigues dos Santos, formigueiro, técnica de enfermagem e vereadora. Antes dela ser vereadora, ela era técnica de enfermagem e dedicava a sua vida a ajudar as pessoas. Trabalhava na rede pública hospitalar. E aí, se tornou vereadora e defendia ali a causa da saúde e a causa feminista e a causa quilombola. E ela brigava tanto na Câmara que foi homenageada com o Prêmio Mulher de Luta, que é para as que mais brigam. Aí você vê, pô, que coisa. De repente, assassinam essa com 10 tiros. Pô, peraí. Aí eu percebi uma coisa. Quando assassinaram uma vereadora do PSOL e não sabiam quem era o mandante ou o motivo nem nada, em menos de 6 horas depois do assassinato, já se tinha uma comoção nacional. Aí vão falar, mas foi um assassinato brutal, foram vários tiros. Pô, aqui foram várias facadas, também foi bem brutal. Também ao lado do carro dela. Só que quando é do PT, a imprensa trabalha sempre para desumanizar petistas. Aí não tem comoção nacional, aí não tem a mesma coisa, aí não tem a Globo e a imprensa falando, olha esse caso, olha quem foi
quem foi que matou, quem foi que mandou matar. Não tem nada disso. Se a polícia, por acaso, não prender ninguém por semanas, a imprensa vai fingir que, ó, se é notícia anterior, notícia passada, esquece. Porque é do PT. Não é ser de esquerda, é ser do PT. Esse é o problema aí para nossa imprensa, tá? Por isso que o caso aí da Elisane Rodrigues não teve destaque algum na nossa imprensa. Saiu depois que eu fiz um escarcéu lá no Twitter, porque até então só tinha notinha de 2 linhas aí de uma pessoa ou outra falando ali da morte e notícias locais. Eu fiz um escarcéu no Twitter ontem, aí começou a sair meia hora, 1 hora depois da minha publicação, começaram a sair notícias aí nos principais portais. Mas depois que viralizou muito o meu post falando da morte dela, no Twitter e depois no Instagram. Fora isso, se não fosse isso, a imprensa provavelmente nem teria dito. Porque já fazia aí horas da notícia e não saiu em lugar nenhum. Simplesmente, petista, porque se dane, que morreu. E aí, se você começar a ligar os pontinhos, você vê quem é que propaga esse tipo de violência no Brasil. Segundo o Paulo Pimenta, isso foi crime político ou feminicídio, ou as duas coisas. Um crime político que é feminicídio, porque ela é mulher, afinal, e o crime, muitas vezes, mas fala, mas Thiago, todo crime contra a mulher é exatamente feminicídio? No caso, talvez fosse um político homem fazendo a mesmíssima atuação que ela faz, não teriam matado. Mas como era uma política mulher, mataram. Então é feminicídio e crime político. É exatamente por isso. E aí, o que acontece? Quem é que pregava aí acabar com os quilombolas? Vou te mostrar aqui um vídeo e você talvez se lembre desse vídeo aqui. Vamos lá. Tá faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Aí o Bolsonaro no Clube Hebraica, que é uma fundação ligada aí ao governo de Israel, indiretamente, com um monte de sionistas aí, israelenses, dizendo aí, fazendo discurso racista e fascista contra os quilombolas. Antes ele estava falando ali que, olha, embaixo de cada reserva indígena, e aí ele coloca quilombolas no meio disso aí, tem uma riqueza, e a gente precisa explorar isso, só que entregaram tanto o Brasil que a gente não tem autonomia, precisamos mudar isso. Esse era o Bolsonaro fazendo discurso aí para os simpatizantes de Israel, e muitos israelenses ali, do que ele queria para o Brasil. Tem que matar essa gente toda. O mesmo Bolsonaro, que alguns meses depois falou que temos que metralhar a petralhada. Tá lembrado ou lembrada disso? Se não tiver, peraí. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Vou botar esses picareta pra correr do Acre! Vamos fuzilar a petralhada. Aí tem aquela, né? Vemos matérias na imprensa cada vez mais recorrentes que tentam de todas as maneiras, inclusive algumas que me atacam, fazer uma equivalência de petistas com bolsonaristas. Matérias que me atacam falavam, olha, o PT usa fake news para atacar os outros e tal, e tentando fazer uma equivalência. E me acusando de fake news sem citar uma fake news. Até aí, gente daquela esquerda que a direita gosta, que é uma esquerda que foi a favor do golpe contra a Dilma, foi a favor da prisão contra o Lula, mas de repente, esses que eram de direita viraram de esquerda, até eles me atacaram. Aí o dono de um canal grande aí me atacou falando um monte, e o canal dele promove todos os antipetistas que disseminam fake news contra o Lula dia e noite, todos os dias. Incrível. Aí você vê, tentam fazer uma equivalência. Olha, essa esquerda petista é igual ao bolsonarismo, mas não tem equivalência. Não conseguem apontar ali a fake news ou coisa do tipo, e o bolsonarismo, meu Deus do céu, eles fazem isso desde sempre em modo industrial. Pois bem, a imprensa também tenta, sempre que tem algum tipo de coisa contra o bolsonarista, fazer uma equivalência também no caso da violência. Quando algum petista fala algo da imprensa, fala, olha, assim como o bolsonarismo, os petistas estão acusando a imprensa, atacando a imprensa e atacando jornalistas. Eu vou te dar um exemplo. Anteontem, um amigo meu, Vinícius Bettiol, petista, que é bem famoso lá no Twitter, ele expôs que a Globo censurou um vídeo do Guga Chakra, jornalista da Globo, que só fala abobrinha na geopolítica, mas uma vez deu um lapso nele, ele saiu do script que ele é obrigado ali a falar, e ele emparedou o embaixador de Israel no Brasil,
mostrando ali como Israel é culpada, no caso aí, tanto com a Palestina como no Irã. Pois bem, a Globo publica os trechos dos vídeos lá nas suas redes sociais e no site do Globoplay. A Globo tirou o vídeo, tanto do Globoplay quanto das redes sociais. Mas já tinham baixado e o Vinícius Bettiol falou, ó, a Globo censurou o Guga Chakra. 3 horas depois, tanto a Globo News como o Guga Chakra publicam o vídeo, devem ter baixado do próprio Vinícius, que ele tinha baixado e publicou, e aí falam que é mentira, ó, o PT aí atacando a imprensa, disseminando fake news, ó, o vídeo tá lá. Só que a publicação do Vinícius foi 3 horas antes da publicação da Globo, ou seja, o vídeo tinha realmente sido apagado da Globo, tanto é que o Vinícius conseguiu baixar, e depois eles republicaram, 3 horas depois. Ele até mostra aqui, dados públicos, que o vídeo dele tinha sido publicado às 16 horas e 28 minutos. E aí o Twitter colocou notinha, como se fosse fake news, dizendo que, olha, ele não foi censurado, o vídeo está disponível na página dele. Só que na página do jornalista, ele colocou o vídeo 3 horas e meia depois, que foi deletado da página da Globo News. Aí depois, sabe o que fez o Guga Chakra? Bloqueou o Vinícius, porque esses petistas ficam atacando a imprensa. E aí você vê, quando o petista morre, a imprensa trata como se fosse, pô, morreu um cachorro, dane-se. Quando bolsonarista acontece alguma coisa, aí não, é bolsonarista, gente de direita tem que ter empatia. Aí quando o petista faz alguma coisa, não, vamos equivaler ali, ó, fazer igualar, tentar igualar para a sociedade odiar o petismo do mesmo jeito que odeiam o bolsonarismo, para que aquela parte dos eleitores de centro, até centro-direita, que votaram no Lula em 2022, não façam em 2026, porque vamos lembrar que o Lula ganhou por menos de 2%. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui unidos na luta. Falou!